solar, né, vai ou precisa usar sempre, num dia nublado não precisa usar, como que funciona isso? Precisa usar sempre, sem sombra de dúvidas. O que acontece é que no verão as dúvidas são mais intensas porque a gente está mais exposto ao sol, né? A gente está mais exposto em situações recreativas, de praia, de piscina, de eventos ao ar livre. E também nessa época do verão, se a gente for falar tecnicamente, é na época que a gente tem maior incidência da radiação ultravioleta do tipo B, que é a radiação ultravioleta que causa a queimadura violeta, por exemplo, do tipo A, que é o que causa mais o processo de fotoenvelhecimento na nossa pele, formação de rugas, formação de manchas, formação de flacidez, aquele processo de envelhecimento causado pelo sol mesmo, ele é mais constante ao longo do ano. Ele não tem muita diferença entre o verão e o inverno. E por isso que a gente fala que a gente precisa se proteger o ano inteiro. E é por isso também que a gente tem então aqui nos produtos a questão de proteção FP-UVB e FP-UVA. Isso, o FPS, que é o número maior que a gente encontra nas rotulagens de fotoequilíbrio, o FPS significa o número de vezes que a gente está protegido contra a radiação UVB, que é aquela que causa a queimadura solar. E o número menor que a gente tem nas embalagens de fotoequilíbrio é o número que a gente está protegido contra a radiação UVA, que é o que causa o fotoenvelhecimento propriamente dito. Os dois estão propensos ao processo de formação de câncer de pele, mas tem essa diferença entre o UVB e o UVA que é meio difícil de explicar mesmo. Isso acontece em fotoequilíbrio, mas os protetores solares das outras marcas, como por exemplo Cronos e Ecos, também contêm os dois tipos de proteção solar. Sem dúvida. Se a gente for entrar mais profundamente ainda, Nath, assim, nos produtos que são multifuncionais, então esses produtos Cronos, a maquiagem, eles nem seriam obrigados a ter. Mas a Natura, ela entende muito do processo de envelhecimento de pele. E a gente atua muito fortemente no processo de envelhecimento de pele. E atuando nesse processo de envelhecimento de pele, a gente usa a mesma regra que a gente usa para os protetores solares de fotoequilíbrio, para os protetores solares de Cronos, por exemplo, para que a gente atue, além de proteger a pele com ativos, que a gente possa tratar do processo de envelhecimento, a gente proteja contra a radiação solar também, né? Eu costumo dizer sempre, as pessoas sempre me perguntam qual o melhor produto, né, para não envelhecer, e eu sempre falo, usem protetor solar o dia inteiro. É o primeiro passo. A proteção solar e a hidratação é o primeiro passo para que a gente possa ter uma pele bonita e saudável, né? Saudável. Legal. E Pri, me ajuda a explicar um pouco melhor sobre como escolher entre fotoequilíbrio ou entre Cronos, Ecos, porque eu sei que Cronos a gente acaba tendo alguns benefícios extras, como ativos antipoluição e anti-estresse, até mesmo ativos de clareamento de pele, mas é um protetor mais focado para o dia a dia, né? Isso. Se a gente for falar do ponto de vista de performance de proteção solar, proteção contra o UVB, proteção contra o UVA, não há absolutamente nenhuma diferença entre eles. Legal. Os dois protegem igual, os dois protegem uma mesma intensidade. Então, quando eu vejo um FPS 50 de Cronos comparado com outro FPS 50, ou FPS 30 comparado com o FPS 30 de fotoequilíbrio, eu tenho o mesmo nível de proteção. Qual que é a diferença deles efetiva? A diferença é que fotoequilíbrio possui resistência à água. Então, quando a gente está num processo mais recreativo, em contato com água do mar, com água de piscina, ou até mesmo numa transpiração excessiva, numa prática de esportes ou ao ar livre, a gente precisa da resistência à água. E é isso que fotoequilíbrio tem. Já Cronos, ele tem a proteção solar efetiva e além da proteção solar, ele tem um processo tratamentoso. Então, como exemplo, a gente pode trazer o FPS 50 multiprotetor, que ele tem ativos antipoluição. Então, aquela proteção global na cidade do UVB, do UVA, da poluição, do estresse da pele, a gente tem nesse produto Legal. como um todo. E a gente também tem agora a nova linha dos clareadores. Os clareadores possuem FPS 70, eles são produtos com cor. E eles têm todo o processo de proteger e clarear na formação de manchas, tanto que vem tá por vir, quanto as que já apareceram. Tem uma pergunta aqui, já que a gente está falando sobre Cronos e tal, que a Simone está perguntando se os protetores solares da Natura são antissinais. Tem alguma relação com isso, Priscila? A Simone está perguntando se os protetores solares da Natura são antissinais. Todos os protetores solares da Natura, todos eles possuem um complexo antioxidante.
Então eles já atuam no processo de formação de radicais livres, que é um dos pontos que a gente atua no processo de envelhecimento da pele. Todos eles. Mas a linha Cronos, em especial, eles têm ainda mais tratamento antissinais, que aí vai depender da plataforma de onde ele está. Se ele é clareamento, se ele é poluição, ou os próprios FPS 30 da linha antissinais dos potes de Cronos que a gente fala, né, Nath? Porque os produtos de Cronos que têm proteção solar, eles protegem da mesma maneira como qualquer outro, certo? Exatamente. A mesma eficácia de UVB e de UVA. E aí, só para lembrar para quem entrou agora, a gente está falando aqui sobre proteção solar, diretamente de Cajamar, da fábrica da Natura. E eu confesso que mesmo sendo gerente de proteção solar, eu acho um pouco chatinho usar proteção solar, né? E alguma das maneiras que a gente foi vendo para deixar esse uso mais agradável, não deixar a pele tão pesada e tudo mais, foi a gente desenvolver vários tipos de proteção solar, né? Então assim, muita gente me pergunta, mas o protetor de corpo, posso usar no rosto? Não, não pode. Não pode. A pele do nosso corpo e a pele do nosso rosto é muito diferente, né? Na pele do nosso rosto nós temos uma grande diferença de quantidade de glândulas sebáceas, a gente tem diferença na espessura da epiderme, na espessura do extrato córneo, e a gente tem uma diferença de oleosidade mesmo. Então, o que acontece? Realmente não é a coisa mais fácil do mundo passar protetor solar. Então a gente precisa, no rosto e no corpo, escolher o produto que seja mais adequado ao nosso tipo de pele. Legal. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da linha Foto Equilíbrio, a gente divide o portfólio em produtos de pele oleosa e produtos de pele seca. Para deixar mais agradável o uso da proteção Exatamente. solar mesmo na praia. Exatamente. Os produtos de pele oleosa, por exemplo, eles controlam a oleosidade da nossa pele. Legal. E os produtos de pele seca, eles ajudam ainda mais na hidratação da nossa pele. Então, pra gente deixar esse ritual um pouquinho mais prazeroso, o nosso portfólio ele conta de produtos que vão desde o FPS 15 até o FPS 70, e em diferentes formas galênicas, que a gente chama, que são diferentes formatos. Então nós temos produtos em óleo, como por exemplo o óleo de Buriti FPS 30, nós temos produtos gel creme, como os produtos para controle de oleosidade faciais de Foto Equilíbrio. Nós temos emulsões extremamente leves e fluidas, como por exemplo o Cronos Multiprotetor. Temos sprays, temos produtos com uma base mais alcoólica. Então a gente consegue encontrar várias formas para que a pessoa se encaixe dentro de um tipo de produto que E faça se mais proteja, sentido. né? E se E proteja, se do sol, porque eu acho que é o melhor, a principal intenção aqui. A gente tá com muitas perguntas aqui no Instagram, gente, e tem duas pessoas, outras mais, perguntando sobre a linha de infantil, né? Tem diferença de bebê, de criança, a partir de quantos anos usar um e outro, e se pode passar o corporal no rosto. A dúvida é sobre infantil e a partir de quanto usar. Infantil, nós temos dois produtos no portfólio. Nós temos o produto que é para bebê, um FPS 60, e o produto para criança, que é FPS 60 também. Qual que é a grande diferença entre eles? Em primeiro lugar, a idade, né? Não se pode passar, não se pode, do ponto de vista de recomendação, inclusive da Sociedade Brasileira de Dermatologia, passar protetor solar em bebês abaixo de 6 meses. Legal. Salvo sob orientação médica, né? Então a gente sempre fala que o médico é superior a qualquer indicação que a gente possa dar Mesmo como sendo um produto que a gente diz que é para bebê. mesmo sendo o produto. Então, o produto para bebê de Foto Equilíbrio, ele deve ser aplicado de 6 meses a 2 anos de idade. Qual que é a diferença dessa fórmula? Essa fórmula, esse tipo de produto, ele prioriza a utilização de filtros físicos ou inorgânicos. O que é isso? A gente prioriza a utilização de titânio e de zinco como uma proteção, porque a pele do bebê ela ainda é muito sensível, ela ainda é muito fina, ela precisa de um cuidado especial para que a gente possa fazer essa proteção de uma forma mais saudável possível. Então a gente indica para o bebê só acima de 6 meses, priorização de filtros inorgânicos e de 6 meses a 2 anos. 2 anos. A partir de 2 anos, a gente pode usar o criança, que aí já tem um outro tipo de fórmula que espalha melhor. A gente sabe que nessa idade a criança já não para mais, então a gente precisa ter uma emulsão que seja mais fácil de aplicar. Todos eles têm uma resistência à água muito alta, que a gente chama de extra resistência à água, porque a gente sabe o quanto criança gosta de ficar na praia, ficar na água e ficar brincando, né? Então acaba que o protetor de criança ele é mais resistente à água do que os outros. Do que os de adultos, sim. Porque precisa disso, Precisa, né? A gente sabe que eles não precisa. param quietos, né?
E a gente tem em Cronos também várias linhas, né? Então a gente tem linhas que protegem, além de proteger contra o sol, protegem contra a poluição e o estresse, os produtos que tratam as manchas e os próprios carro-chefes de Cronos, né, que a gente chama, que são os hidratantes antissinais, eles também contêm FPS 30. E aí tem a coisa da reaplicação, né? A gente fica o dia inteiro, a gente passa o produto de manhã e aí fica o dia inteiro até a noite, tudo bem. Não, tudo bem. Todo protetor solar deve ser reaplicado. Todo. Não existe uma regra, mas a gente considera 2 horas um valor que vai valer para todos os tipos de pele. Mas todo protetor deve ser reaplicado. Em caso de contato com água, então lavou o rosto durante o dia ou então entrei no mar, sudorese intensa, passar toalha, uma questão de atrito, aí essa reaplicação deve ser feita até antes das 2 horas. Tá. Mas a reaplicação é fundamental para a segurança e a eficácia do produto. Legal. Isso inclusive para produtos, por exemplo, multifuncionais como a maquiagem, né? Então a gente tem linhas hoje de maquiagem que tem proteção solar 15, 20, né? E também precisa ser reaplicado. Também. Do ponto de vista de proteção solar, a reaplicação se faz necessária. Tá, e esses produtos com cores acabam protegendo mais do que os outros ou não? É só uma questão de ser multifuncional e facilitar a nossa vida? Como que funciona? A cor é uma coisa, é um benefício a mais, né, que a gente tem dentro do produto, porque a gente consegue atrelar uma correção leve de imperfeições, não tão forte quanto a base de maquiagem, mas uma correção leve de imperfeições, com o processo de proteção solar junto, né? Então, do ponto de vista de performance contra UVB e UVA é a mesma, só que a gente tem essa coisa ainda mais de proteger e disfarçar ao mesmo tempo, né? Ótimo. Falando sobre maquiagem, a Fê tá perguntando aqui no Instagram se tudo bem usar o protetor solar, o filtro, com maquiagem no dia a dia. Protege. Se a gente pode usar o protetor junto com a maquiagem, com certeza. A gente tem que lembrar sempre a ordem correta de utilização dos produtos, né? Preferencialmente o protetor solar é a última camada. Só que a gente sabe que hoje em dia a gente tem muitas bases com FPS super alto e adequado para o dia a dia. Como por exemplo o Una, a gente tem bases com FPS 30. E num processo FPS 30, só para trazer um pouquinho o contexto, é o menor FPS que é indicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para que a gente possa se proteger bem. Então, talvez, dependendo do tipo de exposição, se é uma exposição não intencional, apenas o FPS da maquiagem é suficiente. A gente não precisa passar um outro protetor acima disso. Depende da cor da pele da pessoa também. Isso é individual de cada indivíduo, né? Isso, eu ia perguntar isso. E pessoas negras, por exemplo, não precisam usar proteção solar ou podem usar um fator de proteção mais baixo? Como que a gente escolhe o fator de proteção adequado à nossa pele, Pri? Que negro não precisa utilizar protetor solar é um mito. Mito mesmo. De fato, a pele negra tem mais melanina e a melanina é um fator que ajuda a nos proteger contra a radiação, porque ele é uma célula que ajuda a proteger mesmo contra o raio ultravioleta. Só que a pele negra também está suscetível a todos os processos de inflamação, câncer de pele, Envelhecimento, manchas, envelhecimentos que a pele que tem menos melanina. Tem que usar protetor sim. O FPS pode ser menor. Entendi. Pode. Então, assim, existe uma regrinha básica para indicar valor de FPS que a gente pode usar e na pele negra entra esse ponto também. A gente indica que FPS 15, por exemplo, ele deve ser usado por uma pessoa que ela nunca fica vermelha. Nunca. Então ela se expõe ao sol e não está acostumada a trazer uma vermelhidão na pele. E que ela consegue se bronzear. Então aquela pessoa que se expõe ao sol e se bronzeia, ela pode usar um FPS 15. Um FPS 30 é indicado para pessoas que às vezes se bronzeiam e quase sempre ficam vermelhas. Que é o meu caso. É o seu caso? Já o meu caso é um FPS 50 ou mais 60, que é aquela pessoa que nunca se bronzeia, que é o meu caso, e sempre ficam vermelhas. Então a gente tem que conhecer um pouco da nossa pele para descobrir qual é o FPS adequado que a gente deveria usar. Entendi. A gente já falou sobre isso aqui, mas a Bru, no Instagram também, tá perguntando se precisa passar o protetor em dias nublados. Acho que na praia ou na piscina. Se precisa passar protetor em dias nublados, com certeza sim. Lembra que eu falei da radiação UVA? A radiação UVA, ela está presente mesmo em dias nublados. Então, mesmo em ausência de sol direto, a gente precisa passar em dias nublados.
Tá, e não só em dias nublados, mas no inverno também, Exato, né? é a mesma coisa. Então, para quem está entrando agora, voltando só mais um pouquinho, eu sou a Natália Buzo, eu sou gerente de marketing de proteção solar aqui na Natura. E a gente está aqui em Cajamar, conversando com a Pri, convidei a Pri aqui, que é a nossa pesquisadora e que desenvolve os nossos produtos de proteção solar, para a gente tirar algumas dúvidas sobre o uso do protetor solar. Porque tem muita gente que acaba usando o protetor solar só no verão, ou só quando vai pra praia, ou só quando tá na piscina. E a gente já conversou um pouquinho aqui que não, né? O protetor solar ele tem que ser usado durante todo o ano, inclusive no inverno, em dias nublados, né? E a gente traz fórmulas adequadas para uso diário, por exemplo, como Cronos, que tem uma textura mais leve e que traz junto alguns benefícios de tratamento de pele, ou para quem realmente vai se expor na praia, na piscina, praticar um esporte ao ar livre, a gente tem a linha Foto Equilíbrio. E a gente tem um produto que gera muita dúvida, né? Que é o óleo Ecos, né? De Buriti, Ecos Buriti, que durante muito tempo o óleo foi um sinônimo de bronzeador, né? E na verdade a gente trouxe aí uma inovação do óleo como um produto protetor FPS 30. É bem disruptivo, né, Nath? É. Porque as pessoas sempre são acostumadas a passar o óleo Pra bronzear. E nesse caso é um óleo que, que Eu protege. só queria lembrar que se eu tô bronzeando, eu tô causando dano. Entendi. Então a gente tem que se proteger. Esse óleo ele é bem diferente, então para as pessoas que gostam da textura do óleo, que deixa aquela pele super iluminada, que deixa um aspecto de bronzeamento só pela aplicação do óleo, Legal. propriamente dito, só que ele nos traz uma proteção super boa, que é a proteção com FPS 30. Esse óleo, ele tá dentro da linha de Ecos Buriti, porque a gente descobriu, através de pesquisas aqui internas da Natura, de que o Buriti, ele é extremamente rico em beta-caroteno. E o beta-caroteno é um excelente antioxidante. E quando a gente está tomando sol, um dos principais fatores que atingem a nossa pele e que causam é um processo oxidativo, é um processo de formação de radicais livres. E a gente tem um ativo da biodiversidade brasileira que combate esses radicais livres, misturado numa fórmula onde eu tenho uma proteção solar de um FPS 30, Legal. a gente tem uma proteção super completa para esse pessoal que gosta desse sensorial, desse óleo, dessa pele iluminada, dessa coisa mais Lembrando bronzeada. que os radicais livres são é o que causa o envelhecimento da pele e tudo Processos mais, né? inflamatórios, grandes processos. E aí, além do óleo protetor, a gente tem também um pó-sol, que ajuda também no tratamento da pele, no cuidado da pele. Se a gente for falar de dano de sol, um dos principais danos que a gente tem quando a gente toma sol de forma direta é o ressecamento da pele. A nossa pele, ela perde água nesse processo de tomar sol e acho que a gente percebe, inclusive, em descamações, quando a gente toma Quando sol sem descasca, né? proteção, exatamente. Aquele descascamento. E a gente precisa ter nos produtos pós-sol uma ação calmante, para que eu acalme essa pele sem proteção ou com uma reaplicação inadequada. E também preciso de uma hidratação extremamente intensa. Nesse processo do pós-sol, a gente traz dentro da linha de Ecos de Buriti o hidratante pós-sol, que também possui o óleo de Buriti, que também possui atividade antioxidante, mas com essa ação calmante e com essa ação hidratante também. Ótimo. E aí eu, no meu papel de gerente de marketing, vou aproveitar para contar para vocês que nessa época que a gente realmente tem um uso maior, né, da linha Foto Equilíbrio, que é destinada à exposição solar mais frequente, mais forte na praia, na piscina, a gente tem promoções na revista para realmente as pessoas terem acesso a produtos diferenciados como os da Natura, então por tipo de pele, para deixar a aplicação mais agradável durante o dia, a reaplicação mais agradável também. Então a gente tem durante vários ciclos promoções assim imbatíveis para vocês aproveitarem, comprarem, quem não conhece, conhecer também os produtos que a gente desenvolve de proteção solar. Então a gente tem produto para bebê, para criança, em diversas fórmulas, como a gente já falou, em óleo, e tem o spray também, né, Pri? Que também tem a mesma característica de proteção, é só uma outra forma de aplicação. Exatamente, uma outra forma de aplicação, um spray FPS 30. Para quem não gosta muito do processo de passar um creme, de passar uma emulsão, esse spray, ele Normalmente é super fácil homem de passar. gosta muito, né? Pessoas com pelos, né? É. Gente, tem muita gente falando que tem pele sensível aqui na live.
nos comentários. Tem alguma contraindicação nos protetores solares da Natura que vocês podem falar? Para quem tem pele sensível, a proteção solar é fundamental, né? Não temos nenhuma contraindicação em nenhum produto da Natura para pessoas com pele sensível. Pode usar. Muito pelo contrário, Pelo né? contrário. Elas deveriam usar ainda Exatamente. mais protetor durante todo o dia e tomar mais cuidado ainda com o sol. Falar sobre a diferença de texturas. As diferenças de texturas a gente tem então, a gente traz o óleo em ecos, né? Pra pele oleosa, e aí você me corrige, Pri, se eu estiver falando errado. Pra pele oleosa a gente desenvolveu uma textura que chama gel creme, então é uma textura muito mais sequinha, né? Pra pessoa que tem a pele oleosa, porque realmente não é super agradável ficar reaplicando um protetor solar. E para quem tem a pele seca, normal a seca, a gente tem a textura em creme, que é uma textura que mantém a hidratação, que ajuda a pele a não perder a água natural que a gente tem nela, né? Exatamente. E também tem outras texturas mais leves, mas que daí, retomando, a gente não indica para exposição intensiva ao sol. Então, por exemplo, que são as texturas de Cronos. Cronos não é um produto que é indicado para usar na praia, na piscina, porque não tem resistência à água e ao suor, né? Então, às vezes eu tenho alguns depoimentos de pessoas que vêm falar comigo de eu passei Cronos e fui pra praia e começou a arder meu olho. É porque suou, né? O produto não tem essa resistência, então realmente pode acabar entrando, causando algum resíduo dentro dos olhos e irritando um pouco. E perde a proteção mesmo, né? Porque conforme a gente vai entrando na água com sudorese intensa, a gente vai perdendo o produto. Então a gente precisa de um produto mais adequado mesmo, com resistência à água, para quando a gente está nessas condições. E todos os nossos produtos são fotoestáveis. Todos. Explica um pouquinho pra gente o que é o fotoestável. Existem produtos, existem formas de se fazer produtos com proteção solar, falando de uma forma bem simples, que se a gente mistura alguns componentes, eles se degradam muito facilmente quando expostos à radiação solar. E a gente garante que os produtos de Cronos, fotoequilíbrio, proteção solar na Natura de uma forma em geral, essa combinação faz com que a gente tenha o mesmo nível de proteção do começo ao fim. Legal. Então que a gente não tem essa degradação desses componentes quando a gente está exposto ao sol. Falando sobre isso, a Paulinha está perguntando nessa área aí do assunto se eles são de fácil absorção e quanto tempo antes precisa passar para ter. Precisa aplicar antes? Porque eu lembro que existe essa história, né, de que você precisa aplicar o protetor solar meia hora antes de se expor ao sol. Depende do produto. Depende do produto. Então, por exemplo, a linha fotoequilíbrio, que é uma linha que a gente desenhou para que a pessoa passe e vá para a praia de uma forma muito rápida e esteja pronta para o momento dela de exposição Curtir ao o sol verão. e de curtir o verão. A linha fotoequilíbrio inteira é o que a gente fala de proteção imediata. O que significa isso? Fotoequilíbrio passou, vai para o sol. Você não tem precisa problema. esperar um tempo de absorção, de tempo de secagem, da formação do filme do produto, para que a gente possa fazer isso. Por quê? Porque a fórmula foi feita assim. A fórmula é feita com ingredientes que são capazes de fazer essa formação desse filme mais rápido. E com isso a gente não precisa esperar para se expor. Já os produtos da linha Cronos, não. Os produtos da linha da Cronos que estão dentro de um ritual de beleza, eles têm em cada um deles o tempo adequado para esperar antes de se expor ao sol. Normalmente é 20 minutos. É legal você falar isso, porque na verdade a proteção solar de Cronos está dentro de um cuidado com a pele, né? Não necessariamente apenas a exposição solar. Então a gente tem todo o ritual de lavar a pele, de cuidar da pele, de usar o antissinais ou o seu produto super concentrado adequado para o que te incomoda na pele. E a proteção solar acaba vindo como um finalizador desse tratamento, um excelente finalizador. E a partir de quantos anos a gente pode indicar os protetores solares de Cronos? A partir de 18 anos. De 18 anos. 18 anos até... Porque é ótimo que a mulherada cada vez mais está querendo se cuidar, a mulherada e os homens também, né? Eles estão tá todo mundo cada vez mais preocupado em se cuidar. E muita gente já quer ir direto para um produto antissinais ou fazer algum tipo de cirurgia. E a gente, né, insiste que a melhor forma de prevenir é a proteção solar. Estou falando besteira, Pri? Nem um pouco, é exatamente isso. Então, a partir de 18 anos, fotoequilíbrio também. Tirando o infantil e o bebê, a partir de 18 anos, pode usar. Uma coisa que é importante é que a maior parte dos sinais de manchas, por exemplo, que a gente tem na nossa pele, ela vem dessa exposição solar
Sem Até proteção. Os 30 anos, sem proteção. Quando criança, quando adolescente, na primeira juventude. Desculpa. Então é importante a gente se proteger desde sempre. Desde sempre. Acho que é muito comum no Brasil, por exemplo, a gente já ter uma proteção de bebê mais intensa. Sim. Mas, por exemplo, em criança a gente acaba expondo menos. Às vezes esquecendo, né? Não tem Mesmo essa porque é mais preocupação. difícil de passar, né? Pra Sim. falar a verdade. Então é bom a gente se proteger desde cedo, então os protetores solares de crânios a partir dos 18 anos. Legal. E aí, pra quem tem menos de 18 anos, a gente indica o infantil. E aí, lembrando que durante o verão, a linha Fotoequilíbrio traz as embalagens maiores, que são de 200 ml, que a gente fala que é a proteção para a família inteira, né? Não no caso de criança, mas a gente tem os protetores normais também em 200 ml, FPS 30, FPS 60, porque daí dura o verão inteiro, né? E você não tem problema de ficar sem o seu protetor solar durante o verão. É isso? Mais alguma dúvida? Então a gente queria agradecer a participação de todo mundo, quem mandou perguntas, muito obrigada. Se cuidem, se protejam para evitar o envelhecimento da pele, né? E para realmente que a gente não tenha nenhum problema maior causado pelo sol aproveitando o verão. Muito obrigada. Muito obrigada e até uma próxima.